Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de FTP 017, Laboratório de Automação e Controle de Processo. Essa é a nossa aula 17, tá? Tipos de controladores. Nesta aula nós vamos tratar do controlador de ação proporcional, de ação integral, ação derivativa, ou derivativo, e o controlador PID, que une a ação das três anteriores. Deixei para vocês um material teórico, um material PDF para leitura prévia, tá? Importante que você faça essa leitura para quando você for assistir essa aula, os conceitos sejam mais fáceis de serem absorvidos. Bom, e qual que é o objetivo dessa aula? Que no final você compreenda o comportamento e as características de cada tipo de ação de controles. E dessa forma você vai saber em que situação, qual tipo de controlador é mais adequado para ser implementado. Seguindo então, na aula, mas vamos fazer uma revisão rápida da aula anterior. Na aula anterior nós tratamos do controlador de ação, on-off. Bom, aqui nós temos então um diagrama de blocos, de malha fechada, com realimentação, onde nós tratamos, na aula passada, como exemplo, um forno, onde nós queremos controlar a temperatura desse forno, através da ação on-off. Nesse processo, nossa variável manipulada é a temperatura do forno, e a nossa variável controlada vai ser o liga e desliga da fonte térmica, o chaveamento, que esse material tá todo descrito no material PDF que eu deixei na aula anterior, bom? Então, o que acontece? Nós temos aqui, então, o sensor capta a temperatura num determinado intervalo, instante de tempo, ele vai para um bloco comparador, é feita a análise, a comparação com o set point, e aí nós vamos avaliar o erro. Esse erro, então, ele vai entrar no nosso controlador, esse controlador vai enviar uma mensagem para o relé, dependendo do erro, tá? E aí a ação do relé, o relé vai atuar sobre o nosso processo, o forno. Vamos entender aqui o gráfico ao lado. Nós estamos admitindo aqui um controlador de ação on-off com histerese. Histerese nada mais é do que essas faixas, esses limites, em torno do meu set point, do meu valor desejado. Então vamos supor que o meu forno, a temperatura que eu desejo, que ele fique em 100 graus Celsius. E eu vou admitir uma faixa inferior desses 100 graus Celsius de 5 graus para menos, ou seja, 95, e 5 graus acima do meu set point, tá? Ou seja, 105. Então, o que acontece? Lembrando, o 1 ele é a ação do relé, tá bom? No limite superior. O U2 é a ação do relé no limite inferior. O E1 e o E2, se você pegar o material que eu disponibilizei, ele é o chaveamento, tá bom? Ou seja, é o fornecimento ou não da fonte térmica para o forno. E dessa forma eu consigo elevar a temperatura ou diminuir. Então, ocorre que, vamos supor que a temperatura medida pelo sensor está subindo, passou do set point e chegou no limite superior. O que vai ocorrer nesse instante? Então, quando a temperatura manipulada, sentida, chega no limite superior, o relé desliga, abre-se o chaveamento, cessa-se o fornecimento de fonte térmica, a temperatura vai caindo, passo do meu set point, cai e chega no meu limite inferior. Quando chega no meu limite inferior e ultrapassa essa região, essa faixa, o meu controlador manda um sinal para o relé e o relé fecha a chave, voltando a fornecer então fonte térmica para o meu forno e elevando a temperatura.
elevando, 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 até chegar no limite superior e fazer esse ciclo novamente, tá? Fechar a chave, aumentar e voltar a fornecer energia térmica. Abrir a chave, tirar a fonte térmica, cair a temperatura. E assim vai. Então, isso é muito importante, esse controlador de ação on-off com esterese, porque tem um intervalo aqui, nessa região, em que o seu relé, o seu dispositivo, ele não trabalha. Se não tivesse esse componente, então, toda hora que a temperatura ultrapassasse para cima ou para baixo ao set point, o relé ficava ligando e desligando, ligando e desligando. E isso vai causar, ou vai gerar um desgaste, né, desse componente. Então, quando a gente adota um controlador de ação on-off com esterese, né, você delimita, né, e define esses limites, você está contribuindo para que a vida útil desse dispositivo seja prolongada. Então, seguindo aqui, só para a gente, né, acabar essa revisão do controlador de ação on-off, nós temos aqui o sinal de controle, né, do relé, do chaveamento, e aqui há um gráfico da temperatura. Então, nesse instante, o relé está com a chave fechada e o forno está fornecendo energia térmica, consequentemente, a temperatura está elevando. Quando chegar no meu set point, passada a faixa desejada, abre-se o chaveamento, desliga-se, né? Desliga-se o forno, né? O forno retira-se a fonte térmica, a temperatura cai. Quando a temperatura passa do limite desejado, aciona-se novamente o relé, volta a fornecer fonte térmica e a temperatura volta a subir. Quando ultrapassa o limite superior, desliga-se, né? Abre-se a chave e desliga o relé. E assim você vai funcionando, utilizando o controlador do tipo on-off. Vocês podem observar que gera uma oscilação. Essas ondas são indicativos de oscilações, muito comum no controlador do tipo on-off. Ok? Bom, seguindo então para a aula 17 mesmo, né? Falando então agora do controlador de ação proporcional. Nós vimos que no controlador de ação on-off gera-se o quê? Oscilações, né? Então, com o objetivo, com o intuito de evitar ou reduzir essas oscilações, foi construído e desenvolvido o controlador de ação proporcional, tá? Que ocorre que, observando esse gráfico, quando ocorre uma perturbação, variação de carga, então aqui você tem um sistema regime estacionário, quando ocorre uma perturbação, o sistema já de cara responde, né? Essa curva aqui, esse cume, indica o quê? Um sistema oscilatório, muito comum, nós vimos no controlador de ação on-off. Então, para evitar que o sistema permaneça oscilatório, então entra-se a partir desse instante a ação proporcional, tá? E aí ele faz o quê? Ele age sobre o sistema, evitando que fique geração de várias curvas, e o sistema seu então tende a ficar mais estacionário, mais permanente, né? Um valor mais constante. Lembrando que a curva verde aqui é o meu valor desejado, meu set point, e a curva em azul é o meu processo, meu sistema. Pode observar que existe uma diferença. Isso é o que nós chamamos de erro de offset. Tá? Vamos entender. Mas o que é esse ação proporcional? Vamos supor então que você tem um carro, seu carro está parado, e você quer transitar numa via a 75 km por hora. Então, no início, a sua velocidade medida é zero, neste ponto aqui. E a sua velocidade desejada é 75 km por hora. Então, existe um grande erro, né, nesse instante. Então, o que você faz? Você pisa, né, pisa bastante no pedal para elevar a velocidade do seu carro.
porque o erro é grande. Conforme você vai chegando próximo ao valor desejado da via, que é 75 km por hora, você diminui, você tira um pouco o pé do acelerador. Por quê? Porque o seu erro, a diferença entre a temperatura num determinado instante e a temperatura desejada, já não é tão grande, é um pouco menor. Então, consequentemente, você tira um pouco o pedal do acelerador, porque você não precisa acelerar tanto, pois a diferença já não é tão grande. Tá bom? Essa é o princípio de ação do controlador de ação proporcional. Bom, e qual que é a vantagem desse tipo de controlador? Ele elimina as oscilações, né? Muito comum lá nos controladores do tipo on-off, tá? E ele é do tipo ação instantânea. Lembra lá da ação de pisar no pedal, porque você estava uma velocidade muito distante da velocidade desejada? E aí você pisa bastante. Bom, quando a sua velocidade está próxima da velocidade desejada, você retira o pé do pedal. Então a ação aí, ela diminui, é reduzida porque o erro está reduzido. Bom, mas ocorre que a principal desvantagem desse tipo de processo é o aparecimento do erro por offset. Tá bom? O que seria esse erro? Né? O erro de offset seria a diferença, tá? Entre a faixa, o valor do set point e o valor real do meu processo. Tá? Vamos ver aqui. Então aqui, ó, essa diferença aqui é o que nós chamamos de erro de offset, gerado nos controladores do tipo de ação proporcional. Tá? Então essa diferença aqui, tá? É muito comum em ações em controladores de ação proporcional. Tá? Ele retira a oscilação, pode ver que aqui, desse instante em diante, não tem mais oscilação, mas gera-se esse erro. Bom, e o que acontece? Isso vai depender muito, né, da faixa de proporcionalidade, tá? Da banda de proporcionalidade. O que quer dizer isso? Se você tiver uma faixa muito ampla, o seu erro de offset pode ser grande ou pode ser pequeno, né? Então, vai depender das características do seu processo, tá? Então, precisa uma análise para saber se o seu processo pode ter uma ampla faixa, uma banda de proporcionalidade, se é permitido essa faixa ou não, se essa faixa tem que ser bem estreita. Em que situações eu posso usar esses controladores de ação proporcional? Tá? Em sistemas com tempo morto, você pode utilizar sim o controlador do tipo proporcional. Bom, seguindo, nós vimos então que o controlador de ação proporcional gera erro de offset. Daí então nós podemos utilizar o controlador de ação integral. Bom? Então acontece que você estava então transitando, andando de carro, que desejava chegar numa velocidade de 75 km por hora. E aí você então, com a ação proporcional, pisa no acelerador, a velocidade vai chegando próximo a 75, aí você aí você pisou demais, passa do 75, aí você tira um pouco, ele chega próximo de 75, então você vai ter o quê? Erros próximo do seu valor desejado, do seu set point, tá? Bom, acontece que qual que é a característica desse tipo de controlador de ação integral, tá? Então nós temos aqui então nosso set point, como vocês podem observar no gráfico aqui, nós temos nossa variável controlada, tá? Onde nós temos aqui nosso set point, ok? Nós temos aqui a nossa faixa de banda proporcional. Ocorre que nós temos nosso processo, tá? E eu quero diminuir essa faixa, esse erro de offset, tá? Eu quero diminuir, eu quero fazer com que a variável controlada fique justa, próxima ao meu set point. Então, a gente aplica algum tipo de ação, no caso a ação integral,
E pode ver que nesse instante, ó, a curva aqui, a minha variável controlada, ela ajustou-se ao meu set point. Tudo bem? É isso que quero que vocês entendam aqui. Bom, mas como é que significa, o que eu entendo dessa ação integral? Vamos ver esse PDF aqui. Então, vamos entender o conceito, tá? Vamos supor, então, que você tem aqui um gráfico, tá? Ação do controle, né, do controlador, indicado pela U de T aqui. Nós temos aqui no eixo X o tempo. Nós temos uma curva que representa um processo, f de x. Vamos supor que eu quero achar a área sobre a curva. Para achar a área, eu traço aqui, então, faço retângulos. Porque com um retângulo, né, eu vou conseguir calcular a área sobre essa curva. Tá? E como que eu calculo a área sobre a curva f de x? Né? A área que eu quero encontrar, quem que é? É a área achurada em amarelo, né? Essa área achurada amarela, a aproximação desses retângulos vai me dar a área sob a curva. Bom, só que ali a estimativa ali não está boa, né? Esses pontos aqui, essa parte do retângulo em verde acima da curva representam erros, né? Erros que eu preciso melhorar essa aproximação, esse erro. E como que eu consigo diminuir esses erros, né? E melhorar essa aproximação? Reduzindo os intervalos, né? Reduzindo aqui no eixo X a base do meu retângulo. Vocês podem ver aqui o que acontece. Os erros, quando eu reduzir a base, reduzir a variação de x, né, aqui na base do meu retângulo, pode ver que eu fiquei com retângulos menores. E isso faz com que o meu erro, né, fica menor ou até mesmo nulo, né, se anula. E eu consigo chegar numa aproximação da área sob a curva mais ideal possível. Então, lembrando, o que é integral? Né, já que nós estamos falando do controlador de ação integral. Então, aqui que nós vamos ter. Como que eu calculo a área sob a curva f de x? Bom, eu estou com um retângulo. Qual que é a área do retângulo? Né? É base, que aqui no meu caso é ΔX, vezes a altura, que é o f de x num instante. F de x i. Então, quando eu faço a somatória desses retângulos, da base do retângulo vezes a altura, e faço essa multiplicação de todos os retângulos sobre essa curva, eu consigo achar a área sobre essa curva. Então, esse é o princípio de ação do controlador do tipo integral. Vamos voltar aqui. Bom, gente, e qual que é a principal vantagem desse tipo de controlador? Ele elimina as oscilações. Então, aqui eu não tenho mais oscilações. E consequentemente, ele elimina os erros de offset. Então, aqui você tem um erro de offset, aqui você já não tem mais. Quando ocorreu a entrada, o início da ação integral, o meu processo, minha variável controlada, né, ela atingiu uma set point. Contudo, esse tipo de controlador tem uma desvantagem, ele torna o processo um pouco lento. Tá? Então, dependendo do seu tipo de processo que você está investigando, se o tempo de ação for muito importante, você tem que tomar cuidado ao adotar esse tipo de controlador. Tá bom? Bom, o último tipo de ação é o controlador de ação derivativo. Tá? E é importante que você saiba que esse tipo de controlador, sozinho, isoladamente, ele não é utilizado. Tá? Quando ele é utilizado em parceria, em conjunto com outro tipo de controlador, principalmente o controlador do tipo proporcional. Né? E qual que é o objetivo aqui? Então, lembra que o controlador do tipo integral, ele tem como desvantagem tornar um processo um pouco lento. Então, o controlador de ação derivativo, ele tem como objetivo ele diminuir
a velocidade das variações da sua variável controlada, né? Ou process variable, tá bom? Então, se você diminui essas variações, o seu processo tende a responder mais rápido e ficar mais estável, tá? Lembrando lá, o que da matemática, o conceito de derivada, né? Taxa. Derivada é taxa. Taxa, o que é? É você achar o quê? A tangente de um ponto sobre uma curva, tá bom? E o que quer dizer isso? Dependendo e lembra que taxa, o que é? É inclinação da curva, né? Então, se você pegar aqui, o que é tangente de um ângulo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. E a tangente de um ângulo θ é a inclinação. Quanto maior ou menor a inclinação, você vai ter um processo que vai responder mais rápido ou mais lento, tá bom? Então, vocês podem observar aqui na curva, né? Ocorreu aqui um desvio, tá? No tempo zero ocorre um desvio e logo em seguida ocorre a ação derivativa, tá? Que traz o seu processo, tá? De novo para a região de estabilidade, ok? O seu processo volta a ficar estável, tá bom? Bom, gente, para resumir então, essa aula 17, onde nós vimos os tipos de controladores. O controlador do tipo ação proporcional, quero que vocês entendam que ele é do tipo ação no presente, naquele momento, é de ação instantânea. Ocorreu uma perturbação, eu quero que o meu processo já reaja a essa perturbação, a esse distúrbio. Se o erro for muito grande, se eu estiver muito distante, a variável manipulada estiver muito distante do meu set point, então eu vou ter uma ação instantânea alta, elevada, para poder atingir meu set point mais rapidamente. Tá? Se o erro for pequeno, a minha ação vai ser pequena. Já a ação integral, só que o proporcional, lembrando, né, ele gera o quê? Erro de offset, né? Para corrigir esse erro de offset, nós temos a ação integral, que ela faz o quê? Ela tem como característica uma ação do passado. Por que uma ação do passado? Porque você está fazendo o quê? Você está fazendo correções a cada intervalo de tempo, né? A cada medições realizada pelo sensor, esse valor vai para o controlador, a cada instante medido, você gera erros, né? Erros que já focaram o quê? No passado, atrás. Então, você está fazendo uma ação do passado. Você está fazendo o quê? Corrigindo esses erros que foram medidos. E isso torna o processo um pouquinho lento, tá? Bom, para tentarmos deixar o processo um pouquinho mais rápido, nós vamos poder utilizar a ação derivativa, que ela vai o quê? Prever o futuro. Porque o que acontece aqui prever o futuro? Qual que é o significado? Dependendo de uma inclinação da reta, você pode prever, dependendo da inclinação, você tem uma estimativa se esse erro vai estar subindo ou se o erro está descendo, tá? Então você prevê um pouco a ação que vai ocorrer mais à frente, tá? Então esse é o significado de presente, passado e futuro. E esses componentes, eles vão ser inseridos em um controlador, né? Que nesse caso aqui nosso, nós vamos utilizar a placa Arduino, onde nós vamos realizar um processo, vamos querer controlar um processo e vamos adotar um desses tipos de ação de controle. Bom, gente, para resumir, para finalizar, na próxima aula nós vamos ver a ação de cada tipo de controlador e os três juntos, tá? Onde nós vamos entender melhor a sua aplicação utilizando a simulação e a prática também, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, me procurem, peguem o material PDF para fazer a leitura, assistam a aula,
tá? Que na próxima aula nós vamos implementar esses tipos de controladores separadamente e em conjunto para entender a sua aplicação, tanto na teoria quanto principalmente na prática, tá bom? Até mais, espero que tenham gostado da aula, bons estudos e fiquem com Deus. Tchau, tchau!